Agora sim. Boa noite, pessoal. Bom, vou começar a contar minha história. Hoje eu não posso trabalhar mais. Decisão minha, decisão própria minha. Por quê? Problema de cartilagem no joelho. Porque carreguei muito peso com 16 anos. Virei pedreiro. Eu vou encurtar a história. Vou ir pular fases e fases para encurtar a história. Virei pedreiro. Comecei pequeno, comecei na minha casa, né? Comecei na casa do meu pai. Aumentando a casa que era pequena, porque nós temos 4 filhos. Só que quando que eu comecei a trabalhar, com 16 anos, né, nós já era 3 filhos homens morando em casa. 3 filhos homens morando em casa. Aí eu comecei a comprar, a juntar o dinheiro, né, trabalhava de servente, a juntar o dinheiro e comprar uma bitoneira velha. E daí começar a construir em casa mesmo. Primeiro trabalhando de servente, vendo o pedreiro, né, o primo do meu cunhado trabalhar. Eu não tive uma escolha, só tive essa escolha de ser servente de pedreiro, né? Hoje se fala em ajudante de pedreiro, né, colaborador, mas antes não, antes era servente, né, de pedreiro. E daí o meu irmão mais velho não aguentou com o primo do meu cunhado, não aguentou trabalhar, porque era muito puxado. E ele não aguentou, ficou brabo e não aguentou. E daí foi trabalhar em outra coisa. E sempre morou com meu pai. E eu, com 16 anos, saí para ir morar pagando um pouquinho para minha irmã, lá em outro bairro, para poder ficar mais perto do serviço, né? Para esse primo do meu cunhado. E daí eu comecei aí depois, passou um tempo, eu saí, né? Voltei para casa, aí comprei uma bitoneira velha, juntei um dinheirinho, né? Comprei uma bitoneira velha e comecei a aumentar a casa do pai. Comecei a aumentar a casa, fazer um quarto, um banheiro para mim, um quarto, porque não tinha, porque geralmente as casas, no máximo 3 quartos as casas, e quarto pequenininho, porque geralmente a nossa casa, que era de pobre, né, geralmente era 7 por 8,5. Geralmente. Então tinha só 3 quartos, daí o terceiro quarto no meio, né, era pequenininho, né? Então, como nós era 3, né, então um quarto pro meu pai e para minha mãe, um outro quarto pequenininho e um outro quarto mais grandinho que cabia 2 camas de solteiro, né? Então nós era em 3, né? Mas, né, então nós era em 3, então 2 dormia num quarto e o outro dormia sozinho num quartinho pequenininho, apertado. E daí a mãe e o pai dormiam no outro. E daí tinha sala e tinha cozinha e banheiro no corredor, né? Para todos. Então, a obrigação, tipo, assim, ela aprendeu uma profissão, sair né? Quanto mais antes trabalhar, porque meu pai e minha mãe trabalhavam e sofria muito no serviço, vinha tudo sujo, muita poeira nas empresas, principalmente aqui, né?
nas metalúrgicas, né? Então, eu me achava na obrigação de trabalhar, para não ser uma boca para alimentar em casa, né? Com 16 anos, né? Então, aí, sabe a primeira coisa, porque daí, tipo assim, quando tu tá trabalhando, teu sonho você começa a sonhar. Você começa a ganhar o teu dinheirinho, você começa a sonhar. Aí quando tu vê um pedreiro, né? Um pedreiro tem uma caminhonete, um pedreiro tem um 608, né? E daí você vai, tipo, você acaba entrando na história. Você acaba entrando na história de você virar um dia um pedreiro também. E daí você comprar um carro, comprar um caminhão, comprar, né, para você cada vez mais. Então o sonho é alto. Você jovem, antigamente, né, não digo a era de hoje. Eu tenho 52 anos, 53 anos, né? Antigamente, na minha época minha eu falo de 90, 95, 97, né? Então, é um outro tempo, né? É um outro tempo de sonhos, né? De trabalho, é um outro tempo. Não é o tempo de agora. Não é o tempo do século XXI. Não é esse tempo, né? Dos alunos X, dos alunos Y, dos alunos, né, de tecnologia. Não é esse tempo. Um tempo mais antigo, né? Um tempo onde que podia sonhar e podia acreditar nas pessoas, mesmo elas mentindo para você, mas você poderia acreditar. Vou deixar uma outra parte, uma continuidade no outro vídeo. Obrigado por compartilhar o vídeo, compartilhe o vídeo. Obrigado por curtir o meu canal.